Primeiro, bem-vindo de volta. Vamos continuar aqui na parte 2 da nossa aulinha de história. E na parte 2 a gente vai falar sobre as primeiras civilizações. Quando começam as primeiras civilizações? A partir de que momento? Cai na prova, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá, então? Então, as primeiras civilizações é uma consequência da Revolução Agrícola. E como era antes da Revolução Agrícola? Bom, os seres humanos, antes da Revolução Agrícola, eles eram basicamente nômades, ou seja, não tinham uma estadia, um assentamento fixo em um lugar, eles ficavam viajando, geralmente em pequenos grupos, e viviam da caça e da coleta. Então, eles viviam caçando pequenos animais, coletando plantas, vegetais e etc., qualquer tipo de suplemento, tipo proteção, pele dos animais para se proteger e tudo mais. E como se deu a Revolução Agrícola? Bom, a grande maioria dos historiadores vai dizer que a Revolução Agrícola foi quase que um acidente. Então, o que pode ter? Não tem como a gente pensar, nossa, eu acho que dá para plantar isso aqui. Não foi desse jeito que aconteceu. Provavelmente eles estavam carregando algumas sementes que eles mantinham com eles para se alimentar depois, eles estavam consumindo depois, e algumas dessas sementes caíram no chão e após eles, depois de algumas viagens, eles passaram de novo revisitando aquele mesmo caminho que eles haviam feito, eles viram que ali agora tinham plantas coincidentemente plantas que poderiam ter vindo das sementes que eles deixaram naquele lugar, do mesmo tipo de planta. Então aí eles começaram a observar. Pensa igual na filosofia que a gente estava falando diversas vezes, que tudo nasce da observação. Nesse caso, tudo indica que foi a observação desse acidente que deixa algumas sementes e tudo mais. E aí começou a ter os primeiros passos para ter uma agricultura, que eles precisam praticar esse tipo de plantação, tentando plantar essas sementes, e eles conseguiram ter a agricultura. Só isso? Não, porque com isso eles não tinham mais a necessidade de fazer longas viagens em busca de comida, em busca de abrigo. Então eles podiam agora se assentar naquele lugar. E os animais que a gente buscava, que a gente caçava por carne e tudo mais, vamos domesticar os animais. Então aqui também, com o ser humano deixando de ser nômade, nascendo a agricultura com a Revolução Agrícola, os animais também passaram a ser domesticados. E esses assentamentos que vão ter mais pessoas, mais de um ou dois grupos viajando juntos, que começa a se formar as primeiras civilizações, aonde que eles vão estar tentando se assentar, se fixar uma estadia, uma moradia, onde em algum momento iam se tornar as primeiras cidades, aí, os primeiros povos. Aonde? Sempre na beirada de rios. Então, as primeiras civilizações, as grandes civilizações que a gente tem conhecimento, vão se localizar ali no Crescente Fértil, seguindo do rio Tigre e Eufrates, do rio Nilo, e aonde vai se formar, respectivamente, a civilização da Mesopotâmia e da civilização egípcia. Então aqui já temos organizado os pilares civilizatórios da humanidade, as duas grandes civilizações que vão se destacar. Lembrando que a Mesopotâmia era composta por diversos povos. A Mesopotâmia não era um povo só junto. E por isso não vai ser tão centralizado. Cada cidade-estado geralmente vai ter os seus deuses. Cada cidade-estado dentro da região da Mesopotâmia vai ter a sua cultura, a sua arte. Então, não vai ser tão unificado como a gente observa nas cidades, na civilização do Egito. Uma coisa que a gente tem em mente é que já existia esses seres humanos começando a se organizar há 10 mil anos antes de Cristo. O que a gente está falando aqui, que é onde começa a ser essas grandes civilizações, depois de ter esses agrupamentos há um tempo, é mais ou menos de 5 mil a 3 mil anos antes de Cristo. Ok? Só para vocês terem isso na mente de vocês. Então, falando mais uma vez da Mesopotâmia. A arquitetura da Mesopotâmia fica conhecida por causa dos seus zigurates, principalmente da região da Mesopotâmia. Os persas também vão ter esse tipo de construção. Eles vão dividir em pequenos lotes
de terra chamados de satrápias ou satrapos, depende de como você falar, que tinha um responsável. E uma coisa que vai ficar clara é justamente essa distribuição de terra, que tem pequenos lotes de terra por diversos povos ao longo da região da Mesopotâmia, só que a distribuição de terra, tenho em mente, pelo amor de Deus, que não era igualitária. Então, isso vai ser um dos traços dessa civilização. E além do povo persa, vai ser o povo fenício, os hititas, diversos povos agrupados ali na mesma região, que é o Crescente Fértil, pensando sempre próximo aos rios, por causa da agricultura. Um desses povos vai se destacar por um outro ponto, que vai ser muito importante para a gente ter uma espécie de moeda nascendo ali, e principalmente o alfabeto. Isso mesmo, o alfabeto vai ser decorrente do comércio, que vai estar se fortalecendo, principalmente, que é um povo muito comerciante, principalmente ali na parte da costa, que vai estar fazendo, tá comercializando, transportando diversas mercadorias, e vai se destacar por serem mercadores, né, comerciantes, que são os fenícios. Então, o alfabeto que vai começar, o alfabeto que a gente tem hoje é justamente uma herança ancestral que foi vindo desses povos. Por que eles criaram algo parecido com um alfabeto fonético? Por quê? Porque como eles negociavam com diversos povos, eles não podiam simplesmente ter um sistema muito complexo de comunicação. Então, até um sistema de contagem de números simples e um sistema de comunicação simples eram necessários para eles conseguirem comercializar com o maior número de pessoas possível. Correto? Ok. Então, por isso, para a gente aproveitar o nosso tempo, vamos agora para a civilização do outro ponto lá do Rio Nilo, que é a civilização egípcia. Os egípcios, assim como os mesopotâmicos, eles também ficaram conhecidos por desenvolver para aproveitar esse grande rio, eles desenvolveram pequenos sistemas de irrigação, tentando aí prolongar, usar as cheias a favor da agricultura, prolongar aí as plantações e tudo mais. Porém, os egípcios vão se destacar com um outro tipo de comunicação, que vai ser através dos hieroglifos, que é diferente da escrita que a gente estava falando agora, que vai ser a grande herança dos mesopotâmios, é o alfabeto fonético, justamente a escrita que mais se aparenta com como a gente escreve hoje, e não os sinais, as gravuras e a arte que está representada nos hieroglifos. Um outro ponto é o que os hieroglifos vão estar falando, vão estar querendo informar a gente de coisas diferentes. Geralmente eles retratam grandes eventos, grandes pontos, e não tem uma função parecida, que seria informar uma transação de 2 ovelhas em dois bodes. Exemplo, não é a mesma lógica do comércio. Então, tanto que, nesse caso, além da escrita marcar o desenvolvimento da humanidade ser justamente só possível por causa da Revolução Agrícola lá atrás, a revolução que a escrita traz para a gente, é justamente que vai marcar a importância de algumas das castas desses povos. Principalmente os egípcios vão ser conhecidos pela importância que eles dão em quem sabe escrever e ler. No caso, os escribas vão ter uma posição social muito relevante no Egito. Além disso, o Egito também vai ter um avanço na área da medicina muito grande, por causa que eles tinham um conhecimento da anatomia humana muito grande pela prática deles da mumificação. E então, ao contrário dos mesopotâmicos, tinham diversos deuses em diversas cidades-estados, sendo um mais popular, mais conhecido, né? Que é o Baal e a Abalat. Aqui a gente vai ter um panteão dos deuses egípcios, de certa forma, mais consolidado. E eles acreditavam na vida após a morte, enquanto os mesopotâmicos não. Então, por isso, eles mumificavam o corpo e a partir daí conheceram diversos pontos da anatomia humana que favoreceram a medicina. Outra coisa que os egípcios vão estar contribuindo e foi marcado, a gente consegue ver referências à arte e à arquitetura egípcia em todos os lugares que herdaram na cultura pop e tudo mais. A gente sabe que veio da cultura egípcia em algum momento. E lembrando aí que sempre a grande semelhança das duas civilizações estão em seus líderes aí, que sim, tinham um líder, no caso o faraó, e seria o rei mesopotâmico.
desse rei, porque não é bem o rei que talvez que eles estão acostumados a pensar. Mas no caso do faraó, muitas vezes ele vai estar vinculado a um deus. Então, gente, essa foi a nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado. Terminamos a revisão de mais um dos conteúdos que nós vimos em sala. E se vocês gostaram da aulinha, assistam quantas vezes vocês quiserem. Se tiver alguma dúvida, comentário aqui ou no nosso grupo do WhatsApp. E até a próxima aula. Tchau, tchau.